Vamos lá. Meu amigo, uma situação complicada está se desenvolvendo no Oriente Médio, algo que nós estamos tratando aqui, né? Já há algumas semanas, com muito ceticismo, né, senhor Sepúlveda, todas essas negociações com o Irã, e uma coisa que eu me alegro bastante, meu caro amigo, do nosso trabalho no PH Vox, é que nós não nos escondemos das questões polêmicas, difíceis, e de ir contra a maré, porque ir contra a maré, na maior parte das vezes, é você estar buscando a verdade, né? E nós estamos falando desde o começo que essas negociações entre Estados Unidos e Irã, da forma que elas começaram, tem tudo para dar errado. E isso está acontecendo. E isso não é vanglória nem nada, tá, pessoal? É porque é o desenho do cenário geopolítico, do cenário diplomático e do cenário militar também que está acontecendo na região. Ontem, o presidente Donald Trump, como anunciamos para vocês, já tinha retirado o vice-presidente J.D. Vance das negociações em Islamabad. A comitiva do Irã já estava a caminho. E hoje, o presidente Trump cancelou, ele informou, né, que cancelou a viagem dos seus negociadores. E eu vou trazer aqui mais informações, porque ele deu aí algumas informações à Fox News há mais ou menos uma hora atrás. Vamos entender aqui o que está acontecendo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao correspondente da Fox News na Casa Branca, Aisha Hasni, que os negociadores dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, não viajarão ao Paquistão para negociações com o Irã. Trump afirmou que não vale a pena que a delegação americana faça um voo de 18 horas para o Paquistão, quando os Estados Unidos têm tudo para ganhar o conflito com o Irã. Ele acrescentou que os iranianos podem ligar para os Estados Unidos sempre que quiserem. Bom, isso daqui, senhor Sepúlveda, antes de continuar, só vou dar um pequeno adicional aqui. Praticamente encerra as negociações. Tá? Não há mais negociações, o impasse não foi desfeito. E a gente vai ver que isso daqui, a coisa piora ainda, tá? Olha só. Aspas. Recentemente disse aos meus assessores que eles estavam se preparando, quando eles estavam se preparando para partir. Não, vocês não vão pegar um voo de 18 horas para ir até lá. Estamos no controle total. Podem nos ligar quando quiserem, mas não vão fazer mais voos de 18 horas para ficar falando besteira, disse o presidente Trump. Olha, é uma afirmação interessante a do presidente Trump, né? E que está claro desde o início que é o que o Irã está fazendo, é ganhar tempo. E senhor Sepúlveda, me desculpe aqui, se o senhor quiser pode me cortar, mas isso casa muito com a outra informação que nós trouxemos durante a semana também. Israel se colocou à disposição, né? Eu trouxe isso no canal PH Araújo nos Estados Unidos, para fazer o trabalho sujo, entre aspas. O que é o trabalho sujo? Até explicando, eu vi que algumas pessoas não compreenderam quando eu usei essa expressão. O Israel Katz, ele que é o ministro da Defesa de Israel, ele disse que as forças de defesa israelenses, ou seja, o exército de Israel, está pronto já com todos os alvos marcados para eliminar a alta cúpula iraniana. Eles já têm os meios para fazer isso, segundo Israel Katz, que é o ministro da Defesa, e que eles estão só esperando o sinal verde dos Estados Unidos da América para assim o fazer. Por quê? Trump ele está numa toca de coelho. Tá? Ele está numa toca de coelho que é difícil de sair nessa situação e o custo político interno aqui em Washington está ficando cada vez mais alto para o presidente americano. Então ele precisa de alguma forma sair dessa toca de coelho. E o que os israelenses estão falando? Nos dê o sinal verde que a gente faz o trabalho que precisa ser feito. E isso está ficando cada vez mais claro. Só que isso também tem um custo muito alto. Tá? Senhor Sepúlveda, não sei se o senhor quer fazer alguma consideração, eu posso continuar. Não, Paulo, eu faria a seguinte consideração.
Eu acho que, pronto, pode haver pessoas, a maior parte das pessoas costuma acompanhar os programas, mas pode haver quem não esteja acompanhando habitualmente ou quem não esteja muito por dentro sobre o que é que está acontecendo. O problema é que o regime do Irã é um regime que está dividido, é um regime que tem uma parte chamada reformista que quer, digamos, abrandar um pouco os métodos do regime. Eu digo abrandar um pouco porque é sempre algo relativo, não é? Esses moderados dentro em regimes tirânicos é sempre, eu acho, sempre um engano. Mas, enfim, eles se apresentam como tal e nós temos a Guarda Republicana, que é um dos braços fortes do regime, que tudo me parece que, ou tudo dá a entender que eles estão no comando ali, portanto seria a ala mais radical do regime que está no comando. O que contraria um pouco o que o próprio presidente Trump disse a um certo momento, que eles estavam negociando com pessoas mais moderadas. Agora, então nós temos isso. Essa ala da Guarda Republicana é contrária a qualquer negociação com os Estados Unidos. Então, por isso, Israel tinha dito o seguinte: se eliminasse essa cúpula mais radical da Guarda Republicana, podia talvez abrir um caminho para uma negociação. Mas em Israel se defende, e há um artigo que nós até temos aí hoje, não sei se vai dar tempo para referenciá-lo ou não, mas há um artigo que diz claramente que o seguinte: é a hora de mudar o regime, não mais de fazer entendimentos com o regime. Essa tirania dos ayatollahs precisa cair para o Irã tomar um novo caminho e um caminho que não seja uma solução dentro desse regime. Bom, agora, Paulo, existe um outro problema. Nessa notícia, nas notícias que estão saindo agora, não é? Porque essas notícias estão saindo há mais ou menos uma hora, o homem que é o negociador e que seria um dos homens moderados, que seria o Aragashi, né? Se é assim que se pronuncia. Abbas Aragaki. Bom, ele visitou o Paquistão e ele põe no Twitter dele, ele põe que foi muito frutuosa a sua visita ao Paquistão. E ele continua a lançar dúvidas sobre a intenção real dos Estados Unidos de querer ou não querer fazer negociações. Mas o que é fato é que, como o Paulo disse, a delegação iraniana estava abandonando o Paquistão e indo para a Rússia. O que mostra claramente, eu não sei se é inequivocamente, mas para mim de que a Rússia é uma das forças que está por trás do Irã, fazendo um jogo sempre duplo, não é? Mas está por trás do Irã junto com a China. Porque a China, por exemplo, o navio que foi apanhado aí há uns dias atrás, estava com material enviado da China para a produção de mísseis dentro do Irã. Então, eu acho que o que nós estamos nesse momento vivendo, ou seja, a delegação iraniana foi-se embora para a Rússia, e o Trump acabou ficando na mão, porque os Estados Unidos, ainda bem que ele conseguiu que os negociadores dele não viajassem, né? Porque eu acho que o auge da humilhação seria eles viajarem e não encontrarem ninguém para negociar, mas
vê-se que há uma manobra internacional, e não só do Irã, por trás de toda essa negociação. O que é que a Rússia está querendo? O que é que a China está querendo? Porque, no fundo, existe a questão do petróleo, não é, Paulo? Que é um ponto muito importante, o fornecimento de petróleo do Irã para a China, por exemplo. Mas que outras coisas estão em causa? Acaba sendo que o Irã é um promotor de uma revolução internacional islâmica, de caráter islâmico, que atinge muitos países. Nós temos falado tantas vezes da presença do Hezbollah, que é um braço dessa revolução islâmica, na América Latina. E que está ligado intimamente com o PCC. Exatamente. E senhor Sepúlveda, tem um ponto aqui que eu quero destacar, e eu vou trazer esse artigo, e essa questão da Rússia, gente, olha, senta, respira, que essa semana eu já abri essa tampa desse bueiro, e tem algumas pessoas que falaram até que nós estamos inventando notícias, né, senhor Sepúlveda? Ouvimos isso essa semana, principalmente no vídeo que eu vou colocar aqui na íntegra para vocês, lá do canal PH Araújo nos Estados Unidos, tá? Então, olha só, questionado se o cancelamento significava que ele, presidente Trump, retomaria a guerra, Trump respondeu a Axios: não, isso não significa isso, ainda não consideramos isso. Bom, o fato é que a maior concentração militar americana no Oriente Médio desde a invasão do Iraque está lá agora, porque ontem chegou o terceiro porta-aviões na região. Tá? São 3 porta-aviões: o Abraham Lincoln, Gerald Ford e o George H.W. Bush. Tá? Mais de 200 aeronaves, mais de 15 mil soldados estão cercando o Irã nesse momento. Tá? Olha só. E aí, nós temos aqui, ó, de acordo com fontes paquistanesas citadas pela agência de notícias EFE, o ministro das Relações Exteriores, que desde o início esclareceu que sua visita não incluía encontros com autoridades dos Estados Unidos, ele partiu com sua equipe para Omã, a próxima parada de um tour que também inclui uma visita à Rússia, tá? À Rússia. Tem um vídeo lá no canal PH Araújo nos Estados Unidos, de ontem, trazendo a seguinte informação, senhor Sepúlveda e audiência, de que ontem, pela manhã, o embaixador iraniano, com o Sergei Lavrov, anunciaram a ampliação de uma usina nuclear no Irã. E a Rússia, através da Rosatom, está mandando seus funcionários voltar para o Irã. Não ficou claro se já vai ser de imediato, se eles vão fazer isso de outra forma, mas eles estão trabalhando para fazer isso, tá? Já é um fato anunciado pela Rússia. Hoje, nós temos agora essa informação de que o Abbas Aragach está indo para a Rússia. Tá? Isso que está acontecendo. Os israelenses estão falando, olha só, estamos aqui para fazer o serviço. E aí tem uma coisa que eu quero trazer aqui alguns pontos, né? Que a gente sabe, né, senhor Sepúlveda? A mídia israelense, principalmente o Jerusalem Post, nós já notamos que eles são utilizados muitas vezes pelo o governo de Israel, e aqui não importa qual é o primeiro-ministro. A inteligência de Israel muitas vezes usa o Jerusalem Post para lançar algumas coisas na mídia que eles querem que sejam usadas como balão de ensaio, né? Isso é uma coisa que a gente já percebeu do Jerusalem Post. E olha o que saiu aqui no Jerusalem Post. Após os ataques de Estados Unidos e Israel, é hora de uma mudança de regime no Irã. Tá? Com a ação militar, aqui, ó, com a ação militar em larga escala dos Estados Unidos contra o Irã, aparentemente chegando ao fim, é hora da segunda fase da campanha contra a radical República Islâmica, derrubar os ayatolás e a guarda revolucionária do poder. É hora de mudar o regime.
com o apoio correto do exterior, isso deveria ser possível. Milhões de iranianos certamente querem isso. E embora nem o presidente Trump, nem o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tenham definido a mudança do regime como objetivo formal no atual ataque militar ao Irã, ambos os líderes incentivaram os manifestantes iranianos a retomar o seu país. E aqui vai destrinchando, né, todos esses pontos, mas qual que é aqui a questão? O governo israelense, como eu disse agora há pouco, já está se colocando à disposição para fazer o trabalho sujo, né, de limpar ali o regime iraniano, de fazer essa parte. Ou seja, Trump joga bomba aí em vários pontos enquanto a gente vai e faz a limpeza. Como Israel eliminou, tá, aqui o Ali Khamenei, né, pouco se fala, né? O Israel eliminou o Ali Larinjani. Todas as lideranças que foram eliminadas desde junho do ano passado foi trabalho de inteligência israelense e muitas vezes a própria execução também. Alguns foram eliminados dentro da parede do quarto, né, senhor Sepúlveda? Assim, um nível de precisão absurdo que o serviço militar e de inteligência de Israel vem fazendo. E eles estão se colocando à disposição para fazer exatamente isso, tá? Olha só, o Roberto Melo está dizendo: Jerusalém Post é tendencioso para a esquerda israelense. Joga conforme o cofre, semelhante ao centrão do Brosel. Não, Roberto, quem faz esse trabalho mais à esquerda lá é o Times of Israel, tá? Que trabalha com um editorial mais à esquerda. Talvez você esteja confundindo aí ambos, tá bom? Mas é o Times of Israel que tem esse perfil aqui que você está dizendo. Meu caro amigo, então assim, a situação está se agravando de verdade. E outra notícia que ontem eu estive na Rádio Auriverde com o meu querido amigo e colega, o Silvio Navarro, né, que todas as sextas estou lá também correspondendo para a Auriverde. Eu comentei sobre o colapso que está acontecendo na malha aérea internacional. A Europa já está com vários problemas, a Lufthansa já cancelou mais de 2.000 voos. Aqui nos Estados Unidos a situação também está muito complicada. Ontem a United aumentou o preço de todas as passagens, o ticket médio aumentou, tá? No meio de tudo isso. A Spirit, que é uma companhia que já estava com dificuldades, está praticamente quebrada, e o presidente Donald Trump está até falando de comprar a Spirit, recuperá-la e depois fazê-la ser vendida, tá, para a iniciativa privada novamente. E nós temos vários voos sendo cancelados dentro do Brasil e em outros hubs importantes pela Ásia também. A situação vai ficando cada vez mais complexa e parece que algo que nós estamos falando aqui há bastante tempo no canal vai indo cada vez mais a esse caminho, que as guerras estão começando a se amalgamar, não é, meu caro? Porque é saída agora do Irã para a Rússia, no dia seguinte de eles anunciarem novamente cooperação, uma cooperação envolvendo os dois países, cooperação nuclear, inclusive, vai demonstrando que o nível de cinismo, talvez, ou o nível de... Tá me fugindo o melhor adjetivo para colocar aqui, senhor Sepúlveda, mas o nível de enfrentamento ou de afronte que eles estão fazendo está passando de todos os limites. E o que a gente está vendo agora é uma situação que vai ficando até complicada, porque ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, existe uma posição que vem da Casa Branca difícil de entender, de bater de frente com os próprios aliados. A tensão militar no Cone Sul, a gente não vai tratar disso hoje, mas vamos tratar ao decorrer da semana. Vai crescendo, porque pode ser que algumas ações com documentos vazados que venha da Casa Branca faça surgir uma guerra novamente na América do Sul entre a Argentina e a Inglaterra, o Reino Unido, tá? É um momento onde
o Ocidente precisava se unir, e existem algumas forças na Casa Branca que querem que isso ainda se desintegre ainda mais, tá? E nós vamos trazer aqui um outro material, logo em seguida, que fizemos essa semana e fomos, assim, duramente achincalhados, porque as agências de inteligências na Europa estão alertando para movimentações, tá, de que a Rússia estaria se preparando para que, assim que terminasse um conflito na Ucrânia, em pouco tempo eles consigam, tá, começar a atacar algumas regiões dentro da Europa. Tá? E nós estamos aqui, ó, igual vendedores de água no deserto, gritando: ó, você vai morrer de sede! E as pessoas estão falando: não, vocês estão inventando notícias, né? Ouvimos isso essa semana. Não tem o que inventar, coloca um terno e inventa notícia no YouTube. E coisas desse tipo. Mas a coisa está caminhando. No dia seguinte, olha o que está acontecendo.